Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos entender um pouco como que funcionam os executáveis dentro do Elixir, né? A gente vai criar realmente esse arquivo executável, né? Esse binário, para poder executar independente ali de estar dentro do IEX ou do Mix, usar ele de maneira independente, né? Vale lembrar que os executáveis dentro do Elixir ou do Erlang, eles só funcionam se tiver ali previamente a máquina virtual do Erlang, né, que é a BIM, instalado ali no seu computador. Se não tiver, não vai funcionar. Imagine como se fosse um Java, né, um aplicativo Java. O Java ele precisa do JVM, né, que é o Java Virtual Machine, para poder executar então ali o aplicativo Java. Então, com Erlang, com Elixir é a mesma coisa, tá bom? Um detalhe interessante, né? Cada linguagem de programação ela tem ali a sua ação, né? Ela tem ali o seu propósito, né? E o propósito do Elixir não é criar um CLI, não é criar um executável. É possível, mas não é esse o propósito. O propósito é realmente criar sistemas que sejam tolerantes às falhas, trabalhar com concorrência, né? Ou seja, ela é muito voltada para servidores, para sistemas que não podem cair, que não podem quebrar, né? E que trabalham com muitas requisições, com muitos elementos diferentes. Em posse dessa informação, né? Então a gente vai aprender a utilizar binários, a fazer binários, mas sabendo que não é o forte dessa linguagem, né? Não é para isso que ela foi criada. Tá bom? Mas vamos lá. Então eu vou criar aqui um projeto Mix New Elixir 22 CD Elixir 22. Vamos entrar aqui na pasta, fechar isso aqui e vamos começar a escrever algumas informações aqui. Primeira coisa, para que a gente possa criar um executável, é definir uma função main dentro do módulo que será referenciado como o módulo principal desse nosso executável. Então o módulo principal do nosso executável vai ser esse módulo Elixir 22. Então aqui vamos criar a nossa função main. E a função main ela tem um argumento, certo? Ela tem um parâmetro, né, que a gente pode definir como opcional, né? Ela não é obrigatória, a gente coloca esse valor opcional aqui como sendo uma lista vazia, porque ele vai trazer uma lista, né? E só para a gente então ver isso em ação, vou botar um IOInspect para inspecionar o arg, ou melhor, args, vou chamar de args. Eu vou colocar aqui um IOPuts, meu executável. Muito bem, feito isso aqui, agora temos que ir no arquivo de mix, né, do mix, e adicionar aqui, né, nessa lista, vou colocar aqui no final, tá? Script. E ele vai chamar uma função script, que eu vou criar aqui embaixo, def script, que ela vai ter o main module, que vai ser o meu Elixir 22, como eu falei antes. Precisa de um módulo principal ali, o nosso módulo principal é o Elixir 22, tá? Basicamente é isso. Eu vou tirar isso aqui porque é opcional, como não tem argumentos, né? É opcional. Muito bem, vamos agora dar um clear aqui. Vamos agora compilar, na verdade, compilar e buildar, né? E criar o nosso executável, né? Então a gente utiliza o mix e utiliza o seguinte comando, script build, e aí ele vai compilar e buildar ali e gerar aqui então o nosso executável. Vale lembrar que esse executável aqui, como eu estou no Linux, ele vai chamar de executável para Linux, tá? E eu posso executar como se executa um executável em Linux, que é o ponto barra, né, Elixir 22, que ele vai me devolver, vamos ver, aí o inspect args, ele vai inspecionar os args, que são os argumentos ou parâmetros, e vai devolver ali o meu executável aqui na saída, tá bom? Beleza? Se eu colocar um argumento aqui, por exemplo, casa, ele vai dizer que lá em argumentos, em args eu tenho casa. Se eu colocar esse tipo de argumento, ele vai entender que eu tenho ali o argumento, né? Percebam que isso aqui acaba sendo um pouco complicado de a gente poder pegar essa informação aqui, né? Para isso a gente tem
uma função que faz essa organização para a gente, e eu vou demonstrar agora, né? Então vamos supor, né, que eu quero pegar os argumentos aqui e eu quero pegar e imprimir essa informação, né? Então eu vou criar uma função auxiliar aqui, tá bom? Essa função auxiliar vai ser responsável por pegar essas informações de uma maneira organizada, né? Vou chamar de parse args. E aí ela vai entrar com args e vai me devolver esse seguinte formato aqui, né? Opcionais e value, né? O value seria o valor principal. Vamos entender um pouco aqui essa estrutura, tá? Aqui eu tenho um valor principal da minha função, que é a chamada, e aqui eu tenho um parâmetro, ou chamado de opts, né, de opcionais, né, são parâmetros que eu vou fazer alguma coisa baseado nesses parâmetros. Então eu vou ter um limite aqui, mas é só um nome da minha cabeça, né, pode ser qualquer nome. Então o importante agora é que eu quero essas informações não desse jeito, porque eu não consigo trabalhar muito bem. Eu consigo pegar o casa, mas não consigo fazer um parse aqui e entender que isso aqui tem a ver com limite, né? Fica complicado, de forma que está complicado. Então vamos usar a seguinte função para resolver essa nossa situação, né? A gente vai utilizar aqui o option parse, né? Option parse está aqui, ó, funções para parsear CLI, né? Command Line Arguments, certo? Então eu faço isso, parse, e aí eu entro com os args, e o meu parâmetro aqui de opcionais vai ser o seguinte: eu quero dizer e definir, isso aqui não é obrigatório, tá? Quero dizer e definir que limite ele vai ser um inteiro. Pronto. Então quando ele for parsear o meu opcional, ele vai pegar esse valor que é um string aqui e converter em inteiro, tá bom? E ele devolve, essa função aqui, ela devolve os opcionais, o valor, que é um value que eu chamei aqui, e uma informação que não vamos utilizar agora, tá bom? Não vamos utilizar, né? Vamos utilizar só esses opcionais, esse valor, e é o que a gente quer aqui no final das contas, ó, opcionais, valor. Tudo bem? Vou dar um enter aqui para ficar mais interessante. Isso aqui eu vou subir aqui, tá? Pronto, ficou melhor de ver. Legal, então eu já sei que se eu aplicar minha função parse args, ele vai me devolver opts e value, certo? Só que opts e value, certo? Eu vou botar um IOInspect aqui para a gente ver o que aconteceu e vou comentar isso aqui. Comentar não, né? Eu vou dizer que não importa pra gente, né? Vamos colocar underline para dizer que não importa, e ele não vai reclamar dizendo que tem uma variável que a gente não está usando. Eu vou fazer um build e vamos executar novamente desse jeito. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho minha informação aqui opcional parseado, bem formatada. Eu não consigo agora pegar só o limite, e é um 10. Eu tenho um número também, e eu tenho casa aqui, né? Agora se eu colocar casa arrumada, por exemplo, isso aqui deveria ser um texto, né? Esses aqui são coisas da minha cabeça, tá? Uma ideia. Eu quero que realmente isso aqui seja um texto e não uma lista. Então eu preciso fazer uma organização dessa informação aqui, né? Então bem aqui eu vou aplicar uma função que é um enum, porque é uma lista, né? Então eu vou aplicar o enum join. E esse enum join, ele vai receber ali um segundo argumento. Primeiro é o value, né? Que eu já sei o que é essa lista. E o segundo argumento é um espaço. Então eu vou juntar todos os elementos que tiver aqui com espaço entre eles. Eu salvo, vou fazer um build do meu script, e aí eu executo o meu script. Agora sim, tenho casa arrumada e eu tenho um limite 10 aqui. Casa arrumada é uma string, perfeito. E aí eu vou fazer o seguinte: o valor de entrada. E aí eu vou tirar esse IOInspect, já não preciso, e eu vou botar o value aqui. Não é esse símbolo aqui não, isso aqui. Fazer um build e valor de entrada, casa arrumada. Pronto, esse é o CLI, esse é um executável que pega os argumentos e
trabalha com eles ali, né? Eu consigo trabalhar, né, de diversas formas, né? Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ainda, né? E até o próximo vídeo.